A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. Livro de Mateus, capítulo 23, verso 12, diz: Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Querido irmão, querida irmã, que está me ouvindo nessa manhã pela Rádio Regional, você que ouve pelo YouTube essa mensagem faz parte de um ensinamento. Quando Jesus estava na sinagoga, ele começa a questionar e ele começa a determinar a questão daqueles que têm o poder, daqueles que comandam, daqueles que organizam o serviço religioso, daqueles que estão amparados pela questão da religião em Israel. E aí Jesus ele vai ser enfático. Se nós colocarmos de uma maneira bastante popular, Jesus ele vai entrar de sola, ele vai chegar e chutar o pau da barraca, se é que eu posso usar essa expressão numa menção bíblica. Mas é importante que nós possamos entender, porque o caráter de Jesus nessa passagem, especificamente, é quebrar todos os paradigmas, tudo aquilo que foi estabelecido, tudo aquilo que faz parte de uma organização extremamente religiosa, a qual os judeus, a qual o sacerdote estavam usando da própria religião para tirar proveito. Vamos lembrar que, historicamente, naquele contexto de Jerusalém, havia um império estranho a eles, chamado o Império Romano, que dominava, que comandava toda aquela região. Mas a questão religiosa foi intocada, porque os sacerdotes eles acabaram por fazer um acordo, eles tinham um acerto com os romanos. Os romanos poderiam cobrar impostos, poderiam colocar o seu jugo sobre o povo, mas não mexeria com a religião, deixaria lá os sacerdotes tranquilos, quietos, fazendo da maneira que eles achassem melhor. Uma passagem bastante emblemática que a gente percebe na Bíblia é quando nós vamos ter a presença de Pôncio Pilatos. No julgamento de Jesus, Pôncio Pilatos era um romano. E quando os judeus queriam matar, quando os sacerdotes queriam que Jesus fosse condenado à morte, Pôncio Pilatos, como autoridade romana daquela província, em Jerusalém, disse assim: olha, eu não tenho nada com esse homem, eu vou lavar as minhas mãos. Isso aí é um problema de vocês, é um problema da religião de vocês, é vocês que estão incomodados com a presença dele. Então eu lavo as minhas mãos, vocês fazem com ele o que vocês bem entenderem. E aí Jesus, logicamente que antes do seu julgamento, ele vai chegar no templo e vai dizer tudo aquilo que está errado. E ele vai ser bastante duro nas suas palavras. E quando ele vai dizer assim, olha, que o reino dos céus diante dos homens tem um caráter diferente daquilo que eles estão fazendo, eles vão se enfurecer. Porque Jesus está falando para eles assim, olha, vocês estão fazendo tudo errado, vocês estão escravizando o povo, vocês estão usando a religião para dominar um povo de maneira que eles não tenham acesso a Deus. E vocês, o que vocês fazem? Vocês colocam fardos pesados sobre eles, vocês colocam jugo sobre eles, vocês colocam algo sobre a vida deles que mesmo vocês não são capazes de fazer. Então Jesus está dizendo assim para aquelas pessoas, para aqueles líderes religiosos do templo: vocês querem que eles façam tais coisas, mas vocês não fazem. Vocês estão exigindo algo deles, mas vocês não têm comprometimento em fazer estas coisas. Aquilo que vocês pedem, vocês não executam. Olha a incoerência que vocês estão agindo. E aí Jesus, durante 8 vezes, no capítulo 23, vai dizer assim: ai de vocês. Durante 8 oportunidades, em 8 versículos diferentes, Jesus vai ser duro com eles e vai dizer: ai de vocês que exploram a viúva, ai de vocês que usam o templo do Senhor para fins próprios, ai de vocês, porque vocês não herdarão o reino dos céus, vocês não entrarão no reino dos céus, porque vocês são indignos
da posição que vocês ocupam. Vocês têm a condição, vocês são doutores, vocês são conhecedores de tudo aquilo que Deus deixou como legado para que pudesse levar a salvação ao povo. Mas vocês fazem tudo ao contrário. Vocês não permitem que as pessoas possam conhecer a Deus naquilo que é a essência da presença divina, que é o amor, que é a graça, que é a misericórdia. Tudo isso vocês têm negligenciado sobre a vida deste povo. Por isso, vocês vão pagar um preço. E Jesus vai encerrar o seu discurso, vai encerrar o seu diálogo, dizendo assim: ai de vocês, mestre da lei e fariseus, hipócritas, mentirosos, vocês são como sepulcros caiados, bonito por fora, mas por dentro e são cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Olha que Jesus está falando para essas pessoas, para esses péssimos líderes. Vocês são como túmulos, que por fora são bonitos, são aparentosos, são enfeitados, mas por dentro não tem nada de bom. Por dentro são cheios de imundície. Essa é a palavra que Jesus está desferindo sobre eles. E isso vai acender sobre esses líderes uma raiva, um ódio mortal por Jesus. Tanto é que toda a arquitetura da sua crucificação é engendrada por essas pessoas, por esses líderes, que via Jesus colocando o dedo na ferida, que via Jesus apontando e dizendo assim: olha, raça de víboras, do mesmo jeito que João Batista proclamava quando batizava no Jordão. Raça de víboras são vocês, sepulcro caiado, quer dizer, túmulos podres por dentro. Ai de vocês! Esses ai de vocês representam o julgamento de Deus para os péssimos líderes que usam da palavra, que usam da autoridade que está presente na lei, mas não para abençoar, mas para punir, para fazer algo que não agrada à vontade de Deus. E no versículo que nós iniciamos esse estudo nessa manhã, ele vai dizer assim: aqueles que quiserem ser exaltados têm que ser humilhados. E todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Perceba que o verbo está na conjugação da primeira pessoa. Para que eu seja exaltado, eu preciso me humilhar. Não é sofrer chacota das pessoas. Me humilhar significa reconhecer a posição de servo de Deus, de filho de Deus, de apresentar ao Senhor com coração limpo e puro, para que eu possa entender que tudo depende de Deus e eu sou seu filho, herdeiro celestial sim, mas eu tenho que reconhecer essa dependência, eu tenho que reconhecer a minha limitação humana, eu tenho que reconhecer que sem Deus nada eu sou. Por isso eu tenho que me colocar numa condição daquele que se coloca abaixo do poder real, que é o poder do nosso Senhor, o poder do nosso Salvador, do Rei de todos os reis, do Senhor da glória. Para que nós possamos receber esse benefício, nós temos que ter a humildade de nos apresentar a Deus, não como sepulcros caiados, como Jesus tanto condena, mas como pessoas de coração aberto, desejosos em praticar a vontade de Deus. E a vontade de Deus é amor, é misericórdia, é graça. São todos os atributos que podemos fazer com que aqueles que estão ao nosso redor possam ser abençoados, possam ter uma vida cheia de esperança e possa ter em nós um ombro para chorar, que possam ter em nós um conforto, um suporte, para que nós sejamos canal de Deus para abençoar essas vidas. Que essa palavra possa ser bênção para a tua vida, é o que eu desejo, em nome de Jesus.